Espiva Romesso e eu vou falar para vocês sobre ideologias. Agora nós vamos falar sobre o feminismo. Bem, em primeiro lugar, é necessário dizer que há um bom e um mau feminismo. Algumas demandas iniciais do movimento feminista foram favoráveis à mulher, sem dúvida. Então, por exemplo, as reivindicações do movimento sufragista, que brigavam por melhores direitos trabalhistas, um melhor ambiente de trabalho, além do direito ao voto. Nesse caso, estava em jogo a igualdade essencial entre os sexos. Posteriormente, no entanto, existiram muitos pontos falhos que residiram em não compreender o papel da mulher como um ser único e irrepetível e em compreender que a sua vocação à felicidade só acontece se a mulher é quem ela está chamada a ser. Também foi ignorada a relação de complementariedade ao homem, essencial para a continuação da espécie e da sociedade humana. A complementariedade é gerada pela diferença, que por sua vez não é somente biológica, mas é também espiritual e afeta todas as dimensões do ser, incluindo a vida social e a cultura. Bem, tudo isso foi um tanto quanto ignorado pelo movimento feminista já nesse final do século XIX, adentrando o século XX. E é necessário dizer que esse movimento feminista, ativista, tomou um caminho em certo ponto, bastante anticientífico, uma vez que ignorou que o sexo é determinado por uma configuração cromossômica e genética. É neste nível que se encontra a explicação da origem biológica e da diferenciação sexual. E ignorou também algo básico visto pela biologia, que a reprodução humana só é possível pela produção de gametas pelos órgãos sexuais masculino e feminino, distintos e complementares. No século XX, se por um lado o movimento feminista afirmou que ser mulher é só uma questão de ser fêmea, ele acabou dizendo que a sexualidade pertence apenas ao corpo, e isso não é verdade. Uma mulher, ela não é uma mera fêmea, né? Ela é uma mulher em todas as suas dimensões, corpóreo, espiritual, social e cultural. O que aconteceu aí no século anterior foi justamente o uso de toda a causa feminina pela ideologia marxista. É impressionante, se nós considerarmos as principais ideólogas, as mulheres influentes do século XX, que estiveram por trás desse feminismo político, ativista, nós encontraremos adeptas difusoras do socialismo. O embate patrão explorador versus empregado explorado, que foi usado no cerne da doutrina de Marx, aparece no feminismo numa nova forma. Nós temos o marido, que é o opressor, e a mulher, que é a oprimida. Começa-se a falar então de sociedade patriarcal, que é aquela em que o homem dominava. Bem, seria necessário destruir essa sociedade patriarcal. Um dos primeiros nomes que vem à tona é o da filósofa Simone de Beauvoir, que foi a esposa do Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista. Eles ficaram muito famosos por se declararem simpatizantes do movimento político cubano, por também manterem na época um casamento aberto, considerado uma grande modernidade. Mas enfim, a Simone, na sua doutrina, ela dizia querer livrar a mulher da opressão, nesse caso da opressão da maternidade, porque a maternidade seria algo que aprisionaria a mulher, tornando-a oprimida. Outro nome que deve ser lembrado, embora nem tão conhecido, é o da Margaret Sanger, que em 1916 abriu as primeiras clínicas abortistas nos Estados Unidos. Ela salientava que as mulheres
deveriam ser livres de filhos indesejados. O filho indesejado seria, nesse caso, uma forma de opressão. Depois de um tempo, quando a Margaret já havia morrido, descobriu-se em seus escritos que ela tinha uma teoria eugenista. Vejam, as primeiras clínicas abortistas foram criadas em bairros negros. A Margaret era a favor da eugenia de negros. Inclusive, ela é considerada a fundadora do Planned Parenthood nos Estados Unidos. Bem, ao questionar o papel da mulher e afirmar que o gênero é performativo, ou seja, que você se faz mulher, se faz homem, se faz culturalmente o que você quiser, o feminismo acabou dando lugar à ideologia de gênero. Ele abriu o caminho para a ideologia de gênero. Nós não vamos falar muito sobre esse tema, vou apenas lançar aqui algumas ideias. Bom, a ideologia de gênero afirma que o sexo biológico é um mero detalhe, que cada um pode ser o que bem entender, e nega todos os transtornos que essa atitude pode trazer. Atualmente, se vocês procurarem na própria internet, é possível encontrar, questiona-se até a própria espécie. Então há um grupo de homens e mulheres que eles se dizem terem nascido na espécie errada. Eles gostariam de ser cães. Então, alguns dias da semana, eles se portam como cães. Veja só. Bem, a ideologia de gênero atualmente, ela é um problema, porque ela é alimentada, por um lado, por transtornos de identidade, por pessoas que, de fato, têm algum problema psíquico ou biológico que não se vê como tal, e esse número é um número, assim, bastante pouco significativo, mas que é uma presa fácil para os movimentos políticos. Também a ideologia de gênero é alimentada pelos problemas psíquicos, os vários transtornos afetivos, desordens, a busca equivocada da própria identidade, da felicidade, e que vê na mudança de sexo uma possível solução. Inclusive, eu gostaria de citar que agora, vocês podem encontrar isso na internet também, até uma sociedade fundada por uma mulher, chamada Charlie Evans, que é a dos destransicionados. São aquelas pessoas que começaram a fazer transição de sexo, tomaram hormônios, algumas chegaram a fazer até operações, intervenções cirúrgicas e se arrependeram. Não há uma estatística ainda clara, mas parece que é um grupo muito grande. A fundadora é essa Charlie Evans. Se vocês procuram na internet Charlie Evans, destransicionados, vocês vão procurar. Então é interessante, olha só o que ela diz aqui nessa frase. Sobre as mulheres que procuraram o tratamento. Então ela diz assim: muitas dessas mulheres, no momento que procuraram o tratamento, ou seja, a transição, não estavam num estado psíquico em que pudessem dar consentimento à transição médica, porque se sentiam mal devido a distúrbios alimentares ou depressão. E aí traz no site também o depoimento de uma mulher chamada Debbie, que ela foi abusada quando ela era jovem, adolescente, e que aos 43 anos, com muitos problemas psíquicos, ela resolveu fazer a transição. Aos 61, ela se arrependeu e está tentando voltar a ser mulher. E aí tem o depoimento dela, que ela diz: eu pensei que estava numa jornada para me tornar uma pessoa diferente. Eu me transformaria em outra pessoa e deixaria a mulher traumatizada para trás. Mas, por meio da terapia, tornou-se evidente que a transição era apenas uma maneira de escapar. E por último, um outro, digamos assim, propagador da ideologia de gênero, é claro, o lobby gay, a indústria farmacêutica, a indústria cultural, que produz toda uma propaganda que induz ao erro, cria uma cultura, um ambiente que parece ser atrativo, que torna atrativo, atrativo no sentido de moderno, vanguardista. O feminismo e o seu próprio fruto, a ideologia de gênero,
tratam a sexualidade humana como um quebra-cabeças, em que há várias formas de combinar. Há muitas formas sexuais de se combinar as peças, mas como num quebra-cabeça, só uma resolve o enigma. Há muitas formas sexuais, mas só uma resulta natural e harmônica e faz com que o ser humano seja pleno nessa forma de união. Bem, então outra consequência também do feminismo que já é evidente é a própria destruição da família ao retirar dela o papel específico que cabe à mulher, papel específico e insubstituível. Então eu deixo aqui a minha sugestão para que as que estão assistindo pensem aí novas e criativas formas para a construção de um feminismo não ideológico, que respeite essa dignidade essencial e a complementariedade necessária entre os sexos. Então, seriam novas formas de feminismo que combatam a falácia do feminismo ideológico. Afinal, a mulher ela é insubstituível onde quer que ela esteja. Muito bem, eu fico por aqui. Muito obrigada, espero que eu tenha contribuído para vocês pensarem o tema. Até mais!